Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Dredd. Ele é treinador e terapeuta comportamental. E aí, Dredd, se apresenta aí pra galera do VDcast, cara. Fala, Vitão. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com você, conversando com você e para toda essa galera que vai acabar nos ouvindo. Eu sou o Dredd. Eu ajudo empresários e pessoas ocupadas a construírem um corpo atlético e uma mente resiliente e a fugirem das armadilhas da vida moderna que causam tantos problemas pra gente. Então, o meu trabalho é ajudar os empresários a conseguirem se priorizar e se tornar o seu maior projeto para que eles consigam ter mais resultados em todas as áreas da vida. Que massa, Dredd. Você bate muito nessa tecla, né, de que a gente é o nosso maior projeto. Que não adianta olhar para o negócio se a gente não olhar pra gente, porque aí vai desandar até o negócio, né? Fala um pouco disso, dessa sua visão pra galera do VDcast. Cara, essa jornada é longa, né? Quando eu era personal trainer, e aí eu tinha uma cartela cheia de clientes, só que eu sempre tive o desejo de ter uma coisa minha, sabe? Ter um negócio, ter um projeto pra chamar de meu. Eu sempre tive essa vontade. E aí eu trabalhava numa academia de CrossFit e um dos meus alunos me convidou pra uma sociedade numa academia. Uhum. E aí eu topei. E aí eu abri a academia e abri mão dessa minha cartela de clientes para começar um negócio novo totalmente do zero, né? E aí quando eu estava lá, eu me deparei, talvez você já tenha passado por isso, quando eu abri minha academia, eu percebi que tinha uma série de habilidades que eu tinha que ter e saber, que eu não tinha a mínima ideia que eu tinha que ter e nem que eu precisava desenvolver, né? Sim. E aí eu comecei esse autodesenvolvimento, né? Esse mergulho pra dentro pra saber o que eu precisava desenvolver e como desenvolver isso. E também a trabalhar algumas questões como pessoa que estavam me bloqueando a fazer o negócio decolar. Por exemplo, eu passei algumas coisas na minha infância que me fizeram acreditar que eu só podia contar comigo mesmo. Só que quando você monta um negócio... Você precisa contar com outras pessoas. O que você mais precisa é contar com outras pessoas. Então eu comecei a ter alguns conflitos. Sócios saíram, equipes saíram, alunos saíram. E aí eu entendi que o negócio do meu negócio era eu me desenvolver. Tudo que eu fizesse seria tão bom quanto eu fosse. Porque tudo que a gente faz é uma expressão de quem a gente é. O limite é a gente mesmo. Exatamente. E aí eu entrei de cabeça no autoconhecimento e fui estudar, fiz formação em coaching, neurociência do comportamento, inteligência emocional, formação como terapeuta comportamental. E aí comecei a estudar a fundo e aplicar não só no meu trabalho, mas em mim primeiro, princípios do estoicismo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a enxergar as pessoas que eu atendia e entender que todas as dificuldades e os problemas que elas enfrentavam não estava relacionado ao treino. Porque quando uma pessoa vira pra mim e fala, Dredd, eu não nasci pra fazer exercício físico. Isso não tem relação com o treino, percebe? Sim. Ela provavelmente teve alguma experiência que a forma marcou dela... de alguma forma, né? Exato. E a forma dela se proteger daquela experiência negativa é dizendo pra ela mesma, ó, isso aqui não é pra gente. Ela. E aí, essa experiência não pode determinar aquilo como verdade, é só uma experiência. E experiência a gente pode ter várias outras, né? Então, quando eu comecei a entender isso, primeiro em mim, ressignificar algumas questões como pessoa, e usar o próprio treino ali comigo, que eu treinava, e conectar com essa ferramenta do desenvolvimento pessoal, eu comecei a enxergar dificuldades e travas em clientes que era puro da cabeça deles, né? Do comportamento, das crenças e da história. Então eu comecei a usar o exercício físico como ferramenta, não só para melhorar a saúde, qualidade de vida, estética, que é importante. Mas eu brinco que o treino, para esses fins, é como usar um diamante para bater um prego, né? O treino, ele tem um potencial muito maior para isso. E eu tenho 30 anos de esporte, eu tenho 37 anos, né? 30 anos de esporte como atleta, alto rendimento, trabalhando como treinador. Então, todos os meus princípios e valores, ou grande parte deles, foi moldado pelo esporte. Então, a construção dessa resiliência, de lidar com desconforto, com desafio, fazer o que é certo, não o que é fácil. Tudo isso o esporte me deu. Então, quando eu entendi
que tudo era sobre comportamento, o jogo interno, né? E eu comecei a usar o exercício físico para justamente ajudar as pessoas a tirarem essas travas e essas limitações, não só do exercício físico, mas também para potencial na vida e nos negócios, né? Então, tem muito empresário, empreendedor, que tem muito pouca tolerância ao desconforto e ao estresse. Então, a pessoa, você olha para ela, você vê uma chaminha saindo da cabeça dela, de tão quente e nervosa que aquela pessoa é. Então, eu acabo usando o treino também, algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal, para usar aquilo como laboratório, para a pessoa construir essa capacidade de lidar com o estresse, com o desafio, com o desconforto. E aí, o que eu entendi, Vitão, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta? Que não existe nenhum projeto, nenhum negócio mais importante na nossa vida do que você, do que eu, para mim. Por quê? De nós mesmos. Todos os papéis que eu exerço como pai, como treinador, como pessoa, como amigo, dependem de como eu estou e de quem eu sou. São limitados pela nossa saúde, né? Exatamente. E não só a saúde física, mas a saúde mental e o quanto de tempo eu disponho para ser excelente. Tem um princípio grego, é uma palavra bem antiga, que remonta ao início da construção da sociedade, que como a gente conhece, que é a palavra chamada areté. Areté significa excelência humana. Então eles acreditavam que a missão de todo ser humano era ser um ser humano mais excelente possível. Tanto é que o exemplo que eles tinham como isso eram os contos antigos dos deuses. Hércules, você já deve ter ouvido alguma coisa. Então, o exemplo de ser humano que a gente deveria ser era um ser humano excelente. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a nossa missão como ser humano, como pessoa, é buscar ser um ser humano excelente. Porque quando a gente faz isso, todos os nossos papéis que dependem de como a gente está e de quem a gente é, serão melhores. Ou seja, se eu quero ser um pai melhor, se eu quero ser um empreendedor melhor, um marido melhor, um amigo melhor, tudo isso depende do quanto eu trabalho em mim. E a gente precisa trabalhar o que eu entendi e o que eu aplico em mim, também nos meus clientes. O treino é uma ferramenta importantíssima para isso, por vários motivos. A construção de hábitos, né, que façam a gente se conectar com a nossa natureza como ser humano e também desenvolver uma mentalidade voltada para isso, para a gente buscar a excelência como ser humano. E eu vejo cada vez mais a importância disso, Vitão. Por quê? Quando a gente vê pessoas que cuidam mais do carro do que delas mesmas... Tá errado. Tá errado, né? E a chance de você conseguir sustentar uma empresa, um negócio, por muito tempo, você estando mal, é muito baixa, né? Eu digo que a maldição para alguns empreendedores é dar certo. Verdade. Porque justamente ele tá tendo resultado, então aquilo gera uma maquiagem em cima do que ele tá deixando para lá. Então eu acredito que nós somos o nosso primeiro e mais importante projeto. E é exatamente essa bandeira que eu levanto. Maravilhoso. E esse lance do areté, a sua melhor versão, quem você pode se tornar, eu vi que uma das definições de inferno é você se encontrar com o homem que você poderia ter sido. Com o homem que desenvolveu todos os potenciais, né? Com a sua melhor versão ali e perceber a sua diferença em relação a esse ser idealizado, né? E eu entendo que essa busca, como uma diretriz, é uma busca que te leva para uma vida que vale a pena ser vivida, né? Uma vida em que você é a melhor versão em todas as áreas da sua vida. Exatamente. E aí entra muito essa relação entre o esporte, o exercício físico, o empreendedor. O que eu entendi? Hoje eu trabalho com alguns atletas e com alguns empreendedores, não só na parte de exercício físico, mas construindo repertório emocional e comportamental para lidar com desafios e dificuldades. E eu entendi que os atletas de alto rendimento e os empreendedores, eles precisam das mesmas coisas. Sim. Tem 3 pilares, né? O primeiro pilar que você precisa é relaxamento e estratégias para gerenciar o estresse. Então tem empreendedor que você olha para ele e você vê que o cara é uma pilha de nervos, né? É nervoso, uma respiração superficial, o ombro lá em cima de tensão, não Vou consegue... até baixar o meu aqui, fiquei até nervoso. Não consegue relaxar de jeito nenhum. Então, quando você toma decisões baseadas num estado de nervosismo,
a chance de você conseguir tomar uma decisão racional diminui muito. Já leu aquele livro A Única Coisa? A Única Coisa diz que, basicamente, você tem que entender qual é a coisa que você precisa fazer que vai tornar todo o resto irrelevante. Uhum. E lá tem um estudo baseado em juízes nos Estados Unidos. E eles perceberam que os juízes que avaliavam casos perto do horário de almoço, Nossa. com fome, tinham uma tendência negativa. Uau. Então, a nossa tomada de decisão, ela é influenciada diretamente, muito mais do que a gente imagina, pela nossa fisiologia, pelo nosso estado. Né? Que incrível, então, cara. A gente precisa de estratégias de relaxamento, tanto com o atleta quanto com o empreendedor. Um outro princípio que a gente trabalha, que eu trabalho com empreendedores e atletas, é o estado de presença. Os gregos, falando de estoicismo, que a gente pintou aqui, tem uma palavra que chama prosoche. Prosoche é a atenção plena, mindfulness. Significa, para eu ser um ser humano excelente, eu tenho que estar presente para cada decisão que eu tomo. Então, por exemplo, eu estou fazendo dieta. Quando você erra a dieta, é quando alguém te oferece alguma coisa e você come sem pensar. Aí depois você fala, putz, não devia ter feito isso. Já aconteceu isso com você? Ah, acho que sim. Pelas minhas contas, acho que sim. Hoje. Isso acontece porque a gente se desconectou de quem a gente quer ser. Uau. Entrou no estado automático. Então, esse estado de presença é muito importante ser trabalhado. Tem um estudo de psicologia esportiva que fala que a gente passa em devaneio mental parte do tempo. cerca de 40% do seu dia. 40% do seu dia você não tá vivendo. E aí, hoje, nos dias modernos, é muito mais fácil disso acontecer e piorar, né? Porque celular, redes sociais, você tá em todos os lugares. Eu acho que é mais de aqui. 40% se for pegar a média da galera, hein? E aí o ponto é esse, né? A gente precisa exercitar, como a gente exercita um músculo, o estado de presença, né? Que é, agora eu tô aqui com você, eu tô focado em conversar com você, me conectar com você, entender o que você quer dizer e tentar colocar o meu melhor na resposta. Isso é o estado de presença. Só que hoje, pela forma com que a gente vive, a gente precisa se reconectar com essa habilidade de fazer isso. Isso foi perdido. Olha uma criança, né? Eu tenho filhos pequenos, né? De 5 anos, 3 anos e uma de 7 meses. Quando você fala pra criança assim, deixa eu te contar uma coisa, ela para tudo e fica olhando no seu olho. A gente veio assim de fábrica. A gente vai perdendo tempo te estraga, isso. Né? Exato. E o terceiro pilar, Vitão, então a gente tem o primeiro, que é o gerenciamento de estresse. O segundo é o estado de presença. E o terceiro é construir estratégias de enfrentamento. Ou seja, vamos supor que você tenha que tomar 10 decisões no dia. Como é que você pode fazer para não deixar uma decisão ou um resultado ruim atrapalhar as outras decisões que você tem que tomar? Ou como é que eu posso fazer para sair um cliente do meu programa de mentoria? Como é que eu posso fazer para não deixar isso me abalar? Eu percebo muita gente vivendo uma montanha-russa emocional, né? Entrou um cliente, fica feliz, bota fogo em nota de dólar, acende charuto, saiu um cliente e a pessoa começa a vender as coisas da casa, né? Essa montanha-russa de tá rico, tá pobre. Sim. Isso desgasta demais, né? Então, a gente precisa criar ali estratégias de enfrentamento para buscar um estado de temperança, que é não se destemperar nem pro lado bom, nem pro lado ruim. É você se manter consciente daquilo que você tem que fazer. Qual que é a grande diferença do atleta pro empreendedor? É que o atleta treina. O empreendedor, ele só tá jogando. Sim. E aí, quando o problema vem, você consegue me dizer qual é o problema que você vai enfrentar amanhã? Certamente não. Eu, no caso, eu tô gravando isso aqui, gente. Hoje é dia 21 de setembro. Então amanhã, dia 22, é o primeiro dia do meu evento de 3 dias, Vida de Mentor. Então eu sei alguns desafios que me aguardam, mas eu certamente não sei todos. Provável que o maior dos desafios de amanhã eu não saiba o que é. Como a gente não sabe o tamanho dos desafios que a gente vai enfrentar porta fora, a nossa melhor escolha é desenvolver um repertório para lidar cada vez mais com maiores desafios. Sim. Porque quando eu sou maior que o desafio, eu tomo as melhores decisões, eu consigo pensar com clareza em meio ao caos. E é isso que eu quero dizer quando eu falo que
O atleta, ele treina para isso. Não só o corpo, mas a mente dele. E treina esses pilares. E o empreendedor, na maioria das vezes, ele acha que isso é besteira. Ou o ego dele é tão inflado que ele acha que ele não precisa, né? Ou pior, principalmente quando você tá começando ou você tem um negócio pequeno ainda, você acha que os problemas vão ser resolvidos pelo fato de você ficar olhando pra ele o dia inteiro. Né? O cara Muito abraça bom, o problema cara. ali, ó, e fica, não, eu vou ficar aqui com você, independente do que aconteça. E não é assim que a gente resolve os problemas. A gente não consegue criar uma solução no mesmo nível que a gente criou o problema. Uhum. A gente precisa mudar de estado, mudar de postura, mudar de lugar. É daí que surgiu a ideia do insight, né? O que é um insight? O insight é uma ideia que surge quando você não tá pensando naquilo que você quer resolver. A gente tá numa conversa aqui e de repente você tira um insight pro seu evento. É daí que surgiu a ideia do insight, né? Então, os empreendedores, eles precisam desenvolver habilidades, né? Físicas, comportamentais, mentais, para conseguir lidar com todo e qualquer problema que possa aparecer. Uma vez que empreender é resolver problema dos outros. Total. Né? Eu preciso ter essa habilidade para fazer isso sem que isso me afete. Cara, maravilhoso, Dredd. Maravilhoso. E agora eu consigo ver esse paralelo, né? E fica muito óbvio depois disso. E, cara, você é um cara que veio desse background de personal, depois entrou para esse espaço de empresário quando veio o lance da academia. E como é que veio o digital nessa sua história, cara? Eu sou fruto da pandemia, como uma galera, né? Sim. Mas aconteceu uma coisa. Veio a pandemia, e aí eu morava em São Paulo, hoje eu não moro mais, mas eu morava em São Paulo na época. E em São Paulo, todas as academias foram fechadas. Não podia ter funcionamento, assim como vários outros estabelecimentos, né? E aí eu tinha quase 300 alunos na academia. Uma academia de CrossFit. Pra quem sabe como que é um box de CrossFit, sabe que 300 alunos numa academia de CrossFit é bastante coisa. Não é uma academia de rede que tem uma estrutura muito grande. E aí, como é que você vai fazer com que as pessoas continuem pagando, sendo que elas não estão podendo usufruir daquilo pelo qual elas pagaram? Como é que você fez? E aí o que eu pensei foi, a gente precisa criar uma forma de continuar atendendo as pessoas, não só por isso, por elas terem pago, mas porque era um momento muito difícil para Mais do que todo nunca, mundo. todo mundo precisava, né? As pessoas precisavam de uma válvula de escape, precisavam se manter fortes física e mentalmente, e precisavam de uma comunidade, de entenderem que elas não estavam sozinhas. E aí eu conversei com a minha equipe de treinadores, que eu consegui enxergar duas coisas. Primeiro, era o momento que os nossos alunos mais precisavam da gente. Sim. Porque em São Paulo tem uma coisa que você já deve ter percebido. Tem muita gente que tá longe da família aqui em São Paulo. A pessoa vem para trabalhar, ou vem tentar a sorte sozinho. E naquele momento, no momento difícil como a pandemia, as pessoas precisavam se apoiar em alguém ou em alguma coisa. E aí eu entendi que a gente deveria ser esse braço para ajudar as pessoas. Total. Né? E um outro ponto, no ponto de vista do negócio, era uma oportunidade que estava todo mundo no mesmo nível. Então, a academia mais equipada do mundo estava no mesmo nível que eu. É verdade. Todo mundo no mesmo desafio. Tava atendendo as pessoas dentro da casa delas. Caramba. E aí eu falei, essa é a melhor oportunidade pra gente mostrar o quão bom nós somos. Que incrível, cara. Então, eu gosto de desafios, né? Então, fui tomado por esse desafio de desenhar um programa de treino e uma forma de atendimento, uma experiência que as pessoas se sintam acolhidas, um treino que a pessoa sinta que funcione e ao mesmo tempo que a gente consiga mostrar o quão bom a gente é. E a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu aumentar o número de alunos durante a pandemia. Por quê? Porque tinham várias pessoas que queriam treinar com a gente que não era de São Paulo. Nossa. Que me conheciam de algum evento, de alguma coisa. E aí essas pessoas, cara, vocês têm algum programa online? Como é que eu participo dos treinos? E ali eu abri um braço para as pessoas poderem pagar e treinar com a gente online, junto com os nossos alunos. Que massa, cara. E aí as pessoas começaram a treinar com a gente de forma online. E aí eu já tinha um filho, o Joaquim. E aí o Léo, que é o meu filho do meio, nasceu no meio da pandemia. E aí com 2 crianças, eu dando aula dentro de um apartamento online. E tava uma loucura. Aí eu falei pra minha esposa, eu tive uma ideia. Vamos começar a viajar pelo interior de São Paulo, alugar casa, e a gente passa um fim de semana
eu dou aula lá e as crianças têm espaço pra brincar e tudo mais. E aí eu fui picado por isso, cara. Que maneiro, de poder cara. dar aula de qualquer lugar. E de Liberdade poder geográfica é real, né? trabalhar, fazer o que eu amo, por exemplo. Eu compartilho isso com você. Eu não tenho a necessidade de ficar 30 dias sem trabalhar. Não tem vontade de ter férias, né? Eu não tenho, não nesses termos, né? Mas, pra mim é importante poder trabalhar de qualquer lugar. Por exemplo, viajar com a minha família, eu saio, vou atender um cliente, volto, tô ali com eles. É muito maravilhoso e isso. tá perto dos meus filhos, né? Meu filho mais velho, quando ele nasceu, eu abri a academia às 6 da manhã e fechava a academia às 21. Então eu quase não vi o meu filho. E aí teve uma coisa. Encontrava ele dormindo. Teve uma coisa que aconteceu que me fez mudar esse jogo e querer ir pro digital, que foi uma coisa que é boba pra maioria das vezes das pessoas, e eu quero que vocês entendam muito bem o que eu quero dizer aqui. Eu pedi alguma coisa pra ele, e aí ele fez. Aí ele pediu uma coisa pra mim, eu fiz e ele falou, obrigada. E aí eu vi que ele só tava convivendo com a mãe, com a avó, que ajudava a gente. Nossa. A relação com o pai não tava próxima. Entende? Porque ele era o único menino que tava ali, né? E aí eu falei, cara, eu tô perdendo isso. E se eu me arrepender, isso não volta. Sacou? E aí eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de fazer as coisas acontecerem nesse formato. Trabalhando online. Se você pensar antes da pandemia, era impensável esse tipo de atendimento. Inacreditável. E aí ali eu decidi que o que a pandemia trouxe, esse formato, era algo que eu queria levar, né? E eu tenho uma veia de abrir caminhos, né? Em 2011, 2012, eu fui um dos primeiros treinadores de CrossFit do Brasil, né? CrossFit só tinha uma academia em São Paulo, tinha que viajar São Paulo inteiro para ir na academia. E aí, quando eu comecei a aplicar conceitos do CrossFit em academia convencional, eu já fui convidado a me retirar de umas 3 academias. Sério? Lá no início. Porque a galera não entendia o que estava acontecendo, né? E eu entendo hoje que esse atendimento de forma online é meio que abrir território, porque isso funciona muito bem em outros países. Estados Unidos, por exemplo, é normal a pessoa ter uma home gym, né? Uma academia em casa. Só que aqui no Brasil isso ainda é muito novo. Mas tem muita gente que não treina hoje, porque são muito ocupadas e não conseguem ver priorizar, uma forma de encaixar o exercício físico, ou tem que sacrificar ficar com os filhos e treinar. E dá pra você fazer tudo, né? Então foi nesse momento que eu decidi que eu queria atender as pessoas de forma online e construir um negócio que viabilizasse eu estar mais perto da minha família, dos meus filhos, fazer o que eu amo e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas que mais precisam. Quem mais precisa não é quem tá na academia. É quem quer e não tá. E aí foi aí que começou esse projeto, que tá no 3º ano, ainda tô engatinhando no digital, mas ao mesmo tempo que é desafiador, tá sendo muito, muito divertido e proveitoso essa jornada. Que massa. E eu conheço um pouco, né, do seu trabalho, do ponto de vista de mentor e também como cliente. Então eu posso aqui atestar a qualidade do que você faz. E eu até fiquei preocupado, né? E eu vou fazer essa confissão aqui, ó, pra você que tá me vendo aqui. Falei, pô, Dredd, posso contar que eu sou seu cliente? Porque eu tô longe de estar no shape, né? E aí, o que você falou? Fala aí. Eu falei, cara, tem que falar. É a verdade, né? Porque é a verdade. E a maioria das pessoas tá na busca de ser uma pessoa melhor, de ter um corpo melhor, uma saúde melhor, de ser a sua melhor versão. Eu acredito que não existe uma pessoa evoluída. Existem pessoas evoluindo. Isso. É um processo contínuo. Então, se você chegar na pessoa que você... Pensa numa pessoa que tem o corpo que você gostaria de ter. Se você perguntar pra ela se ela mudaria alguma coisa ou melhoraria, ela vai falar que sim. Sim. Porque todos nós estamos, nesse ponto de vista, inacabados. Entendeu? Versão beta, se melhorando. E princípios, valores e melhorias, elas não têm fim. Você nunca vai ver uma pessoa falando, não, eu já tenho caráter demais, tá bom, não precisa. Porque isso nunca é o suficiente, né? Sim. A gente sempre quer mais. Então, você tá na busca como um ser humano normal, que tem coisas que você faz com muita facilidade e outras coisas que são mais difíceis.
O importante é a gente construir todos os dias essa mentalidade de que tudo que eu faço é uma extensão de quem eu sou. E eu preciso trabalhar em mim. A vida, Deus me deu papéis. Não cabe a mim escolher esses papéis, mas cabe a mim ser o melhor ator que eu puder em cada um desses papéis. Desempenhar cada um deles da melhor forma. Exatamente. E não tem como você ser o melhor de você sem trabalhar em você. Né? Ah, eu sou um empreendedor incrível, faturo XYZ. Beleza, mas sua relação com sua família é horrível. Você tá doente. Olha, as pessoas olham pra você e veem que você tá sem energia, tá cansado, não consegue amarrar o cadarço. Tá errado isso, cara. Sucesso isso não na vida empresarial não compensa um fracasso na área pessoal. E aí você abriu um looping aqui, que é um outro assunto polêmico que eu gosto muito de falar, né? Sobre sucesso. E muita gente defende a ideia de que cada um tem o seu sucesso, né? Eu discordo disso. Todo mundo tem o mesmo sucesso. Sucesso é a mesma coisa pra todo mundo. Agora o Dredd ficou maluco, a cara do... Me explica aí, cara. Me explica aí. Vamos lá. Os estoicos, eles acreditavam que o sucesso, a eudaimonia, que é uma vida feliz, plena, a vida boa que vale a pena ser vivida, era composta por 3 coisas: paz de espírito, qualidade de vida e felicidade, que é mais ou menos a mesma coisa, e propósito, significado. Beleza? Se você perguntar pra uma pessoa o que é sucesso pra você, a pessoa vai falar: ser bilionário. Se você perguntar pra outra pessoa o que é sucesso pra você, trabalhar com o que eu amo. Na verdade, não é isso que é sucesso pra elas. Se você perguntar mais fundo, o que ser bilionário representa pra você? O que trabalhar com o que você ama representa pra você? Você vai perceber que vai atender uma dessas 3 categorias ou as 3. Paz de espírito. Às vezes o cara, ele passou tanta necessidade quando era criança, que pra ele, se ele tiver rios de dinheiro, ele vai estar tranquilo, ele vai ter uma vida feliz. Entende? Sim. Quando a pessoa ela trabalha com o que ela ama, ela tá atendendo o significado, o propósito dela existir. O problema é que a maioria das pessoas hoje confunde o destino com o veículo. E aí, sucesso pra ela não é ter paz de espírito, felicidade e significado. É ter uma quantidade de dinheiro. XYZ. Então, e veja bem. Quando eu chegar em tal resultado, aí sim eu vou ser feliz. E aí, adivinha o que acontece? Quando essa pessoa chega, geralmente ela fala: ué, era pra eu sentir uma coisa que eu não tô sentindo. Era pra eu ter uma coisa que eu não tô tendo. Ou ela chega aqui, ela nem aproveita, usufrui daquilo e já vai olhar pra frente. Por quê? Porque não tem um motivo dela ter chegado ali. Ela se desconectou disso, né? Então, se você conversar com as pessoas e perguntar sobre o que é sucesso pra elas, cada uma vai falar uma coisa, mas no fundo elas querem chegar nesses 3 pontos: paz de espírito, felicidade e propósito e significado. O problema é que a maioria das pessoas está perdida em relação a entender isso. A gente sempre pensa no mínimo que a gente quer cobrar e quer ganhar, né? Ó, menos que isso eu não cobro. Mas e o máximo? E o máximo? Será que vale a pena você sacrificar a sua saúde para atender mais um cliente e dormir 1h da manhã, acordar 5h da manhã, para você ganhar uma quantidade de dinheiro que talvez daqui 2 meses você tenha que gastar com remédio? Não faz sentido nenhum. E veja bem, gente, não estou falando que fazer dinheiro, vender, é algo que você não deva fazer. Eu faço isso. Eu não trabalho de graça, eu tenho filho para sustentar, né? Mas as coisas funcionam melhor na sua ordem. Existe uma ordem das coisas existirem. Por exemplo, quando eu tô aqui com o Vitor, e mais uma vez agradeço o convite, eu valorizo muito e entrego o meu 100%, porque eu tive que me afastar da minha família para estar aqui. E a gente não sabe se eu vou viver para voltar. Nossa, pesado, hein, amigo? Então, tem que valer muito para mim estar aqui. E tá valendo. Eu tô entregando meu coração aqui. Porque tudo que eu faço é desse jeito. Porque eu entendi que o sucesso de verdade é paz de espírito, é felicidade e é propósito. E existem caminhos pra gente chegar lá.
Dinheiro é fundamental? É fundamental. A gente precisa ter um mínimo de conforto para viver. Mas quando você coloca coisas inegociáveis como negociável só para atingir uma quantidade de dinheiro que você nem sabe o porquê você quer, só porque você tá vendo o pessoal do Instagram juntando dinheiro e comemorando e você quer fazer a mesma coisa, é porque você desconectou de quem você é e do que você veio nesse mundo a fazer. Maravilhoso, cara. Que maravilhoso. E Dredd, eu fico pensando em quem tá ouvindo a gente aqui, né? E eu acho incrível cada uma dessas visões, cada um desses compartilhamentos que você tá fazendo dessa construção, esses 3 passos, essas 3 etapas. Agora, você falou uma coisa. Dinheiro é fundamental? É. E, cara, vamos falar então de dinheiro? Porque aqui é um lugar que a gente fala disso de forma aberta, né? Você hoje tem um formato de trabalho muito diferente do que lá atrás, quando você tinha academia, depois teve essa migração. Conta um pouco da evolução desse processo, de quando veio a pandemia, você já chegou nesse ponto, mas e de lá pra cá, como é que você tem evoluído? Quando eu era sócio de uma academia, eu tinha um Prolabore que girava em torno de 5 a 7 mil reais por mês. Certo? E aí eu tinha um ou outro aluno de personal, que é o que eu conseguia encaixar no tempo que me sobrava. Complementava a renda. Para complementar a renda, né? E cobrava quanto? Eu cobrava, sei lá, eu cobrava por hora ainda, como personal. Cobrava, acho que, 120 reais por hora, né? E aí tava naquilo. E aí quando eu decidi fazer esse movimento, né, de sair da academia para começar a atender de forma online, criar um programa de treino em grupo e atender algumas pessoas específicas de forma individual, eu comecei a estudar. Falei, eu preciso me preparar para fazer isso, né? Foi quando eu conheci você. Foi quando eu comecei a ouvir algumas coisas que você falava que, para mim, eu queria fazer aquilo, mas não era orgânico, sabe? Tipo, quem tem uma formação da área da saúde faz meio por amor só, né? Parece que é meio errado a gente cobrar mais. Enfim, tinha algumas questões ali, né? E aí, eu comecei a trabalhar bastante. Falei pra você, né? Se você quer uma motivação pra você trabalhar mais, é só você fazer um filho. Eu falei isso na mentoria, que você dá um jeito de fazer mais dinheiro. E aí, eu comecei esse grupo que eu já tinha criado com a minha academia de atendimento online. Eu fiz uma transição para um programa meu. Então eu falei, ó, daqui pra frente eu não faço mais parte da academia, mas eu vou continuar com o projeto online. Legal. Convidei para os alunos que já tinham, e aí quando eu fiz a abertura, eu já abri com 10 alunos, esse grupo. Beleza? Vambora? E aí eu comecei a colocar energia para vender esse programa. E paralelo a isso, eu comecei a atender alguns clientes individuais. E aí eu girei nisso por 1 ano. Num estresse, num nervosismo, porque, querendo ou não, eu fui formado pelo meu pai para ser o homem da casa. Eu tive uma formação antiga. E nada contra as mulheres que em algum determinado momento ou assumem o papel de prover, mas isso foi uma construção minha, sabe? E eu me via nesse papel. E como eu tinha saído de um negócio que era seguro, né? Que não é seguro, mas é uma ideia que a gente cria de ter academia. E aí eu tava por conta própria, sozinho. Eu tava no estresse. E aí um dia, eu já tinha entrado na sua mentoria. E você me fez uma pergunta que tirou o peso das minhas costas com amor. Acho que eu nunca te disse isso. Eu nunca ouvi. Você falou, Dredd, quanto você já faturou desde que você começou? Sim. Porque um erro é que a gente tá com a cara no front, assim, ó, e fazendo dar certo, mas a gente não pra olhar se tá dando certo. E aí, quando eu vi, eu tava faturando por mês quase o triplo do que eu faturava. Que incrível. Com o Prolabore na academia. Surreal. Eu falei, cara, já deu certo e eu tô me matando do mesmo jeito como se não tivesse. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? E aí, eu lembro que no primeiro ano, eu faturei algo entre 110 e 115 mil reais. No primeiro ano. Só com atendimento online. O que é muito interessante, né? Porque
a gente pensar, a gente tá acostumado com outras formas de atendimento online. Por exemplo, eu já consumia muito conteúdo, cursos, treinamentos online. Só que treino era algo muito disruptivo. Ainda é, né? Você vai conversar com muita gente, tem muita gente que ainda acredita que não funciona, né? E aí eu bati esse faturamento de 115, 120 mil reais no primeiro ano. E aí, no segundo ano, eu tô no terceiro ano, né? No segundo ano, eu dobrei esse faturamento. Massa. Pra 220 mil reais. Massa. E aí, nesse terceiro ano, a minha meta era dobrar de novo para 440. Era uma meta muito audaciosa. Mas eu tava pra lá. E eu tô um pouco longe da meta ainda. Mas eu já bati a meta do ano passado. Então, já bateu ano passado esse ano. Tô feliz. Massa. Eu tô perto dos 300 e alguma coisinha. E estamos trabalhando. O ano não acabou ainda, né? Isso. E o mais legal, Vitão, pra mim, né? É que eu consigo fazer de um jeito que eu não me traio. Eu não sacrifico o que é importante pra mim por conta de um faturamento específico. E veja bem, mais uma vez, dinheiro é bom pra caramba. Só que mas no lugar se for certo, sacrificar a sua saúde, não vale a pena. Só que no lugar certo. Já aconteceu, e você é testemunha disso, de você querer treinar muito tarde, porque era o que a sua agenda precisava, e eu falar pra você que eu não conseguia te mandar um treino, você fazer. Por quê? Porque se eu você acorda cedo pra caramba. Pra isso você tem que dormir cedo também. Se eu sacrifico a minha saúde e o que é importante pra mim, o trabalho que eu tô fazendo com você não é só de te dar aula. Muita gente, eu tenho clientes há muito tempo, clientes que eram da academia, clientes que estavam comigo antes de eu ter academia, que treinam comigo até hoje. Grande parte é porque eu sou aquilo que eu ensino. Isso. Eu não vivo aquilo que eu ensino, eu sou. Eu sou isso aqui. Então eu entendo que se você quer ter uma mentalidade para cuidar mais de você, desenvolver os seus princípios e valores, se afastar de vícios de comportamento, se trabalhar para ser uma pessoa melhor, é exatamente isso que eu busco fazer comigo diariamente. Então não é só sobre o treino, sabe? É sobre quem eu sou. E se eu aceito me corromper os meus valores, o que é importante para mim, por conta de um aspecto ou de um faturamento específico e tudo mais, eu vou entrar no mesmo problema que eu ajudo as pessoas a resolverem. E além de tudo, eu vou estar sendo hipócrita. Isso. Eu não vou conseguir conviver comigo. E o que eu aprendi com você é que a verdade vende. A verdade vende. Você pode criar um monte de coisas, falar um monte de coisas e vender pra pessoa uma vez. Mas pra você vender pra essa pessoa... De novo e de novo. Por 10 anos, é só através da verdade. E o meu negócio, Vitor, não é um negócio de ter 1 milhão de alunos. Eu quero, assim, ajudar uma grande quantidade de pessoas, o máximo que eu puder. Mas eu quero treinar essas pessoas até elas completarem 100 anos, até eu completar 100 anos ao longo da vida, né? Porque esse é o tipo de investimento, investir em você é o tipo de investimento que não deveria cessar nunca. Enquanto você tá vivo, você tem que melhorar como pessoa. Sim. Incrível. Maravilhoso, Dredd. Eu acredito muito nisso. Tem aquela história lá do Mahatma Gandhi. Você sabe dessa história? Não sei. É do Mahatma Gandhi mesmo? Tô falando besteira. Cara, eu tava lá em Fiji e o Tony conta disso. Mas se é Mahatma Gandhi, ou se é Dalai Lama, ou sei lá quem é, não sei a história. Hoje em dia é difícil saber de quem que é, né? Enfim, cara, qualquer coisa a gente fala que é Clarice Lispector, né? Na dúvida. Mas a história era a seguinte: a mãe tinha um filho que tava com diabetes. E aí ela foi lá e esperou pra falar com o mestre dela lá e pedir pra falar: ei, fala pro meu filho parar de comer. Você sabe essa história? Então conta ela aí melhor do que eu. É quem? É Dalai Lama? Eu não sei quem Mahatma Gandhi? Ou é Clarice Lispector? Einstein. A história é a seguinte. Uma mãe chega lá no templo e vai falar com o monge, né? Eu preciso de uma ajuda. Aí ele fala: o que eu posso te ajudar? Ela fala: o meu filho, ele tá comendo muito açúcar. Tá comendo muito açúcar, eu já conversei com ele, já tentei tudo e não consigo. Será que você pode falar com ele?
Porque ele respeita muito você, você fala, para de comer açúcar, ele vai parar. E aí ele fala, tá bom, volta amanhã. Volta, E aí, eu volto amanhã, eu volto uma semana, volto um mês, enfim. A história vai variar, se é Clarice Lispector ou é Pedro Bial. E ou aí... a história que eu vi era pra voltar na semana seguinte. E aí ela volta com o menino. E ela fala, voltei, meu filho continua comendo açúcar, você pediu pra eu voltar um tempo depois. Aí ele fala, tá bom, menino, para de comer açúcar. Aí ela fala, é só isso? Aí ele fala, sim. Por que você mandou voltar depois? Você podia ter falado isso antes. Ele falou, porque antes eu comia açúcar. Exato, cara. Então, esse é o ponto, né? Isso é muito maravilhoso, cara. A minha infância, que a idade, nossa idade é muito próxima, é a mesma, 37 anos. A gente cresceu com a ideia com aquela frase que eu acho horrível, que é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é terrível. Cara, ninguém respeita profundamente uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Você tem uma empresa, você tem colaboradores. Se você quer que seus colaboradores tenham um comportamento, você tem que ser o primeiro a ter esse comportamento. Não tem jeito. Né? Porque as pessoas... Tem uma história muito legal, Vitor, que foi uma aula de liderança na prática com o meu filho, quando ele tinha 3 anos. O meu filho mais velho. Eu tava conversando com a minha esposa, e aí eu gesticulo muito, né? Vocês devem ter percebido, quem tá assistindo. Quem tá vendo no vídeo. Quem tá ouvindo, eu gesticulo bastante. Quem tá vendo também, mas aí você pode ver. Exato. E aí, eu conversando com ela, eu esfreguei uma mão na outra. Eu olhei pro lado, meu filho tava esfregando uma mão na outra. Ele não dominava muito as palavras ainda, não falava muito bem, 2 anos e pouquinho. Mas ele tava copiando aquilo que eu fazia. Que demais, cara. Eu falei, cara, isso é poderoso. Que demais! E assustador ao mesmo tempo. Total. Porque na vida é assim, a gente que não se dá conta. As pessoas, elas estão muito mais aprendendo, vendo o que a gente faz do que o que a gente fala. Tem uma frase que fala... eu até ouviria o que você fala, mas o barulho dos seus comportamentos faz mais som. Faz um som mais alto. Então, esse é o grande ponto, né? Levantar essa bandeira, eu falei no início lá que uma das coisas que eu fazia é ajudar as pessoas a fugirem das armadilhas da vida moderna. Porque esse é o ponto que as pessoas não entendem. A gente fala sobre sedentarismo, fala sobre alimentação ruim, a gente fala sobre... saúde mental, que é uma coisa que está muito em alta, né? A falta de, no caso, né? Só que isso não é o problema. Esses são sintomas. O problema é mais profundo. A gente tem basicamente 3 evoluções, né? Tem a evolução biológica, que é a evolução do nosso organismo, né? Até o que a gente é hoje. A gente tem a evolução social e a evolução tecnológica. A evolução tecnológica, ela é muito boa, mas basicamente a gente perdeu o controle quando ela existe principalmente para deixar a nossa vida mais fácil. Uhum. Então, veja bem, a evolução tecnológica é ótimo, vocês estão tendo acesso a essa conversa por conta disso. Mas quando a gente perde o controle e pensa que ela só serve para deixar a nossa vida mais fácil, é um problema. A evolução social está relacionada a pertencimento e identidade. Agora, quando eu não sei quem eu sou, eu faço de tudo para ser aceito ou a ser amado pelos outros, porque eu não me amo e não me aceito. Qual que é o problema? Essas 2 evoluções sociais e tecnológicas, elas se descolaram da biológica. Elas são muito mais rápidas. E qual que é o problema? Que a gente vive uma coisa chamada doenças de desajuste, que é viver num ambiente físico e mental que o nosso corpo não evoluiu pra gente viver. A forma mais fácil de explicar isso é: pensa num urso polar morando em Salvador. Nossa. O que aconteceria com ele? Não ia dar certo, não. A gente é o urso polar morando em Salvador. Meu Deus. Tanto na parte física quanto na parte mental. Alguns dados assustadores: 70% das mortes nas grandes cidades do mundo são possíveis de ser evitáveis. Está relacionado a estilo de vida. Meu Deus, Dredd. A gente tem um índice de doenças mentais, burnout, problemas psicológicos, depressão, ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso da América Latina.
por conta dessas 3 armadilhas que é o que eu busco ajudar as pessoas, direta ou indiretamente, falando delas direta ou indiretamente, através do que eu faço. Uma é o excesso de conforto. Então, veja bem. Conforto, mínimo de conforto é importante pra gente ter uma boa vida. Agora, quando a gente tem... Conforto demais é perigoso. Conforto demais faz a gente criar uma vida desconfortável. Vou dar um exemplo. Um dos maiores problemas que as pessoas têm em relação ao corpo é dor nas costas, dor lombar. Beleza? Mais de 50% da população brasileira tem dor nas costas. O que os estudos mostram? Que ficar muito tempo sentado, o problema não é a posição sentado, veja bem. É ficar muito tempo sentado, muito tempo na mesma posição, pode ser uma das coisas que causa a dor nas costas. Os nossos antepassados mais antigos, eles sentavam no chão, ficavam de cócoras, então era mais ativo, tinha essa estrutura mais forte, tinha mais mobilidade. Quando eu fico numa posição passiva, eu mudo todo o padrão de ativação do meu organismo. Os órgãos se acomodam de outra forma. Isso também gera várias questões, dores, pioram a minha vida em vários aspectos. O excesso de conforto, ele torna a nossa vida desconfortável e ele é perigoso por um outro motivo. O que a gente precisa para evoluir em qualquer área da vida? Desconforto. Qual que é o oposto do conforto? O desconforto. Se eu busco uma vida extremamente confortável, eu tô fugindo do desconforto. Total. Só que empreendedor tem desconforto ou não tem? Tem que ter. Tem que ter. Agora, como é que eu vou adorar resolver problemas? Que é uma lógica simples. Você quer ganhar dinheiro? Resolva problemas. Quer ganhar muito dinheiro? Resolva problemas que as pessoas não conseguem resolver. Agora, como eu vou... Ou de mais pessoas, né? Exatamente. Ou de mais pessoas que as pessoas não conseguem resolver. Como é que eu vou adorar problemas? Como é que eu vou adorar dificuldade, desafio, desconforto, se eu tô vivendo de forma oposta a isso? Se eu tô fugindo disso? O segundo armadilha da vida moderna é a busca pelo prazer em si só. Tem uma cientista que escreveu um livro que chama Nação Dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que faz com que a gente tenha o impulso de fazer alguma coisa. Por exemplo, sabe quando você tá sem fazer nada, você fala, quero comer um chocolate? Se eu sei, eu sei. A dopamina, ela não faz você comer o chocolate, ela faz você ter o impulso de ir. Ok? A gente, na vida moderna, tem o prazer fácil de diversas formas. Redes sociais é uma forma de obter prazer de uma forma fácil. Comida, entretenimento das mais diversas formas. E qual que é o problema? O nosso cérebro ele foi desenhado para sentir prazer após um esforço. Sim. Por que você se sente bem depois do treino? Porque a gente foi desenhado evolutivamente para isso. Por quê? Eu precisava caçar e eu precisava de uma motivação para caçar. Então depois da caça eu me sentia bem. Eu precisava de uma motivação para criar os filhos. Porque a gente não tinha a cognição que a gente tem hoje. Por que eu vou cuidar de uma coisa que me dá muito trabalho, lá pensando como caçador-coletor, se eu não tenho nenhum benefício? Então, depois de um esforço, a gente tem uma recompensa ali hormonal, se sente bem e tudo mais. Hoje, a gente corrompeu esse sistema... Porque a gente consegue ter o prêmio sem ter o esforço. E aí, qual que é o problema? A gente vive um mundo de pessoas que não têm condições de viver o processo. As pessoas querem resultados para ontem. Elas querem começar a fazer agora. Você deve ouvir muito isso. Cara, eu já tô no digital há 2 meses. E já tentei de tudo, já experimentei de tudo. Você tá há quantos anos nesse negócio? Mais de 10 anos. Você entendeu? Então, assim, a gente vem corrompendo a nossa capacidade de viver um processo para ter um benefício. E isso piora a nossa vida de diversas formas, né? Isso faz a gente ser viciado em prazer. E aí, eu como um negócio, aí eu me descontrolo, como um negócio, só que daqui a pouco aquilo já não serve mais, tem que comer mais. Eu passo 10 horas na Netflix, mas eu não tenho tempo de fazer 45 minutos de exercício. Não é isso? E o terceiro grande armadilha da vida moderna que a gente já bateu aqui, que é
essa ideia equivocada do que é sucesso. Sucesso sendo o meio, né? Sucesso pra mim é ser milionário. Na verdade, o que é sucesso pra você é o que você acha que vai conseguir sendo milionário. E você confunde com isso. O problema é que várias vezes você acaba sacrificando coisas que você vai se arrepender muito lá na frente, né? O tempo é uma delas. O tempo é o tipo de coisa que não volta. E às vezes quando eu escuto as pessoas falando, eu tô matando o tempo aqui, cara. Não fala isso, né? Só de falar isso já dá nervoso. Eu fico triste, cara. É a pessoa que, literalmente, ela não sabe o que ela tá fazendo na vida dela. Porque você já tá matando o tempo, de qualquer forma. Agora, você deveria usar de uma forma que, ao chegar no final da vida, é o que eu desejo pra todo mundo, Vitão. Imagina você tá chegando no seu último dia, você morreu, você bate palma e fala, cara, baita trabalho a gente fez, valeu a pena. E hoje eu vejo que várias pessoas, se fosse o último dia, não ia ter valido a pena. Por quê? Porque justamente a gente evoluiu muito como sociedade, só que eu sempre tive essa sensação de que a gente deixou coisa pra trás, sabe? Tem muito aprendizado, muito ensinamento, uma forma de viver, de ser feliz, muita coisa que foi perdida nesse meio do caminho. É meio aquele meme, volta que deu merda, já viu? Já. Um pouco disso, eu sempre senti isso. E hoje eu consigo entender, né, e materializar, baseado no estudo e na minha prática, trabalhando com muitos empresários, né? Que, cara, a gente precisa se reconectar com o que é ser humano de verdade, né? O que é ser humano? Animal racional, né? A gente tem necessidades fisiológicas de várias espécies. Por exemplo, a pessoa, eu não consigo me concentrar. Ela acha que o problema dela é procrastinação, é falta de foco. Mas você vai ver, a pessoa não dorme direito. Só come porcaria, não toma água. Não, seu problema é fisiológico. Você não tá tratando o seu corpo como deveria, e aí o seu potencial vai ser diminuído. Sua performance vai cair. Não tem jeito, né? Então, e a parte racional também é a gente entender que o nosso maior objetivo é ser o nosso melhor em tudo que a gente faz o tempo todo. Porque só assim a gente vai viver a vida que vale a pena viver, vai ter paz de espírito, vai ter felicidade e vai ter um propósito, né? Vai conseguir atingir esse propósito. Que é, cara, eu fui o meu melhor. Pra mim não vale a pena eu faturar rios de dinheiro se eu não fizer o 6 em 7 com meus filhos. Se eu não fizer o 6 em 7 com a minha esposa. A gente tem que buscar ser bom em tudo. Mas para isso a gente tem que ser bom com a gente mesmo e trabalhar na gente. Tem os projetos do Vitor, só que antes desses projetos, o Vitor é o projeto do Vitor principal. A holding, sabe? A holding é o Vitor. E aí que comporta todo o resto. Se você tá olhando só para os seus negócios e não tá olhando para você, a gente já vê ao longo do tempo que isso não deu certo para muita gente, também não vai dar para você. Forte, amigo. E ao mesmo tempo maravilhoso. Tenho certeza que tem gente em casa que tá ouvindo essa mensagem e que vai ter a sua vida transformada a partir do que tá escutando aqui, cara. Hoje, nesse episódio. E pode parecer piegas ou não, mas nesse nosso tempo juntos, a gente já teve tempo mais junto e menos junto, né? Mas eu vou usar eu mesmo esse episódio como uma nova volta, né? Como uma forma de voltar. Eu tenho muito desafio, cara, com esse lance do corpo, né? O lance do exercício. E não só o peso em si, mas a prática em si do exercício. E, cara, eu acabei de vir de um mês muito maravilhoso. É muito louco. Em um mês eu emagreci 9 quilos, né? Mas com a mesma velocidade que eu perco, eu consigo retomar. E mais importante do que o peso, que a balança mostra, qualquer coisa assim, pra mim, é a construção do hábito em si. Então eu vou usar esse episódio daqui de hoje como uma volta de retomar o meu compromisso de fazer exercício, cara. Que pra mim tá sendo muito melhor por eu ter sua ajuda. E sem você eu nem sei como é que seria. Então muito obrigado. Me diz uma coisa, Dredd. Onde que as pessoas podem saber mais sobre você e acompanhar o seu trabalho e se inspirar no que você compartilha? Porque você compartilha todos os dias como ser melhor, né? Exato. No meu Instagram é @dreadcoach.oficial e no meu canal no YouTube também eu posto bastante coisa baseado nisso que a gente conversou. Então, se fizer sentido pra alguém, é Dread Coach também, vai ser fácil de achar. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer
estar perto de você e poder contribuir com você e aprender com você de alguma forma, irmão. Tamo junto. Massa, meu amigo. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Quando você posta lá no YouTube, nem todos os inscritos veem. Quando você faz um stories, também nem todo mundo que tá lá vai ver. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria, Dredd? Eu diria o que a gente conversou aqui sintetizado em uma frase pequena, né? Que você deve ser o maior e mais importante projeto da sua vida. Que massa, Dredd. Grato pelo seu tempo e por compartilhar a sua história aqui, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu. E se você quer conhecer outra história de empreendedor como o Dredd, clica aqui para assistir mais um episódio do VDcast. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.